Olá, acompanhe com a gente as notícias do Parlamento Capixaba agora no Jornal Panorama. Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa tem reunião com a presença do jornalista Adalto Dantas. Ele é autor do livro que conta a trajetória de Vladimir Herzog, morto durante o período da ditadura militar. O jornalista Vladimir Herzog foi um dos principais nomes na luta contra o regime militar no Brasil. Ele foi torturado até a morte nas dependências do Exército, em São Paulo, em outubro de 1975. O escritor Audálio Dantas presidia o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo na época e foi um dos responsáveis por denunciar a morte de Vladimir Herzog como vítima da ditadura. Em audiência pública da Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa, Audálio apresentou seu livro As Duas Guerras de Vlado Herzog e lembrou da luta contra o regime militar. A reconstituição dessa história, da história do Vlado e a história dos acontecimentos que levaram à sua morte, eu entendo como uma contribuição para a continuidade da luta contra os crimes da ditadura, que todos ainda não foram devidamente esclarecidos. Eu acho que nós devemos lutar até depois da Comissão da Verdade, no sentido de que, de uma maneira ou de outra, se tornem públicas as circunstâncias em que esses crimes foram praticados. Durante a audiência, foi instalada a Comissão da Verdade, Memória e Justiça do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo. O objetivo é recuperar a história de profissionais da imprensa capixaba que foram mortos e perseguidos pela ditadura militar. Eu considero esse um marco histórico para nós, jornalistas capixaba, porque essa comissão ela tem um papel muito importante, que é de revelar o que de fato aconteceu nesse período da ditadura militar, né? É mostrar a verdadeira história dos jornalistas que foram perseguidos, que foram torturados, que de alguma forma sofreu violência desse regime. E o que essa comissão vai fazer hoje é levantar toda essa situação no Espírito Santo, encaminhar para a Federação Nacional do Jornalista e a Federação do Jornalista vai encaminhar essa para a Comissão Nacional da Verdade. A audiência foi coordenada pelo relator da Comissão da Verdade, deputado Cláudio Vereza. Foi uma honra muito grande para a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão Especial da Verdade, receber o jornalista, grande jornalista Audálio Dantas e, ao mesmo tempo, que ele lançava seu livro, trazendo todo o histórico do absurdo que foi o assassinato do jornalista paulista Vladimir Herzog, mais conhecido por Vlado. A audiência pública contou com a participação de movimentos sociais e foi apontada como uma forma de resgatar a verdade e a memória sobre o período para evitar que a história se repita. A sociedade, tomando consciência, ela tenha o estabelecimento da verdade histórica, no sentido do Brasil ter uma história verdadeira e não uma história mentirosa, uma história inventada, e possibilitará esse conhecimento à sociedade dizer o que fazer com aqueles que, usando dos instrumentos do Estado, cometeram crimes vergonhosos para o Brasil e considerado de lesa humanidade, que não são prescritíveis. Nesta quarta-feira, os deputados realizaram 3 sessões. A repórter Luciana Venesbach acompanhou os trabalhos e tem os detalhes. Luciana. Verônica, nesta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei complementar do governo do estado que altera a taxa de fiscalização sobre serviços de cartório, como escrituras, registros de imóveis e procurações. A matéria ainda prevê a destinação de parte dos recursos para um fundo especial do Ministério Público do Espírito Santo. Além da sessão ordinária, também aconteceram 2 sessões extraordinárias. Elas foram para aprovar um projeto de lei complementar, também do Executivo do Estado, que institui o plano de carreiras e a remuneração por subsídios para os servidores do DER, o Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo. É com você. Começa a tramitar na Casa projeto de lei para instituir a Semana Estadual de Incentivo ao Ciclismo. A proposta é da deputada Luzia Toledo. Ela destaca a importância da conscientização para o uso dessa modalidade de transporte. É um exercício físico completo você andar de bicicleta. Segundo,
é o único transporte que poluição zero. Quanto mais eu viajo, mais eu vejo que as cidades se modernizaram. E tem hoje a faixa de ciclovia em todos os lugares. Eu estou vindo de Natal. Natal tem ciclovias imensas. Então, por isso que nós estamos incentivando, porque os ciclistas querem. Foram eles que me pediram para criar essa semana. Fiquei super feliz. Eles sabem que eu sou madrinha da ciclovia no Espírito Santo, não só em Vitória. Por isso que nós vamos criar a semana de incentivo ao uso da bicicleta. Nesta quinta-feira, o Parlamento Capixaba realiza audiência pública em Guarapari. Os deputados vão debater com autoridades municipais, médicos locais e também moradores os problemas da saúde da região. Entre eles, o fechamento do Hospital São Judas Tadeu, onde morreram recentemente 9 recém-nascidos. O foco maior, o motivo maior dessa audiência pública é verificar o que aconteceu com 9 crianças que estão atribuindo que teriam morrido dentro do hospital. E o porquê que aconteceu isso, uma vez que o hospital relata que dessas 9 crianças que estão acusando o hospital de ter morrido lá, o segundo hospital, 7 já chegaram mortas no útero das mães. Então nós queremos não só apurar isso também, e saber o que está acontecendo com o pré-natal, o que está acontecendo com a atenção primária, porque o pré-natal é da obrigação inicial do município, o pré-natal tem que ser feito na unidade sanitária, tem que ser feito no bairro. Nós queremos tentar melhorar a saúde pública de Guarapari. Quinta-feira, dia 21, às 15 horas, nós estaremos na Câmara Municipal de Guarapari fazendo audiência pública com as autoridades, inclusive convidado também o Ministério Público para que possa acompanhar o CRM, o Sindicato dos Médicos e Enfermeiros. Os alagamentos ocasionados pelas chuvas que caíram sobre a Grande Vitória neste início de semana repercutem no Legislativo Estadual. O deputado José Esmeraldo fala sobre possíveis causas que pioraram a situação enfrentada pelos moradores. Se houvesse o planejamento há 15 anos atrás, com certeza, hoje a população não estava sofrendo essas consequências. Lamentavelmente, aqueles que passaram pelo Executivo não tiveram a visão, e é importante falar isso, de planejar o futuro. Vou dar um exemplo, Vitória, e na verdade Grande Vitória. Nós vemos que aqui, o grade das ruas, elas praticamente estão uma diferença de nível muito pouco em relação à maré. Qualquer chuva, principalmente na lua cheia, que a maré é máxima, ela chega a 1,80 m, se nós formos aqui em algumas regiões de Vitória, Vila Velha, nós vamos ver que as ruas estão alagadas com a água da maré, água salgada. Lamentavelmente é isso que acontece. E tem um dado importante, que eu acho mais importante ainda, é que os calçamentos, as pavimentações, elas foram feitas sem nenhum planejamento. Colocou-se o mau erro que foi feito dentro das cidades, colocou-se asfalto em tudo, asfaltou-se tudo. A partir do momento que você asfalta, você está tomando a liberdade de não ter oportunidade da absorção. Quando nós temos asfalto, com certeza aquele asfalto vai trazer sérios problemas na época das chuvas, principalmente chuvas torrenciais, como foram essas que houve aqui em Vitória nesses dias. E como acontece toda semana, hoje é dia de conhecer o Parlamento e saber um pouco mais sobre os espaços e as atividades legislativas. Nesta edição você vai entender um dos momentos das sessões realizadas pela Casa, conhecida como Ordem do Dia. Confira. A Ordem do Dia é a terceira etapa dos trabalhos da sessão ordinária. É iniciada após a fase das comunicações e pode ocupar toda a sessão se o presidente assim determinar. A Ordem do Dia é o momento em que os parlamentares analisam e votam os projetos protocolados na Casa.
As primeiras matérias são as redações finais e os projetos em regime de urgência. Em seguida, vêm as proposições em regime de tramitação ordinária, as propostas de emenda constitucional, os projetos de lei, de decreto legislativo e de resolução. Caso conste veto vencido a alguma proposição, ele deve encabeçar a pauta. Ao ser anunciada a ordem do dia, qualquer deputado pode solicitar verificação de quórum para manutenção da sessão. 10 parlamentares em plenário é o número mínimo para a sessão ser mantida. Já para a votação das matérias, o quórum mínimo é de 16 deputados. Conheça o Parlamento. Cidadania é participação. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!